moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Hoje nós vamos ouvir sobre um Deus grande, forte e poderoso. O tema do nosso culto é Meu Deus é um Deus grandão. Pois é, sabe, hoje nós vamos aprender um pouco mais da história de Samuel, de Eli e dos seus filhos, Rufi e Finéias. Vamos ver o que Deus fez para poder restaurar e trazer de volta o povo de Deus para a sua honra e a sua glória, ok? Para iniciar, eu vou convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os olhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada uma das famílias que estão em suas casas. Paizinho, nos ajuda hoje a entender que o Senhor é um Deus grandão. É um Deus poderoso, é um Deus forte, é um Deus, ó Pai, que tem cuidado de nós e tem pelejado por nós e tem nos abençoado cada dia. Muito obrigada, Senhor, por esse culto. Recebe, Senhor, os nossos louvores e, ó Pai, recebe a nossa adoração que é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Vocês devem estar lembrados que semana passada nós iniciamos a história de quem? Isso mesmo, nós iniciamos a história de Samuel. E aí, nós ouvimos que Samuel, ele foi um menino que obedeceu ao Senhor, que ouviu a voz de Deus mesmo com os conselhos ruins. E por isso hoje nós vamos cantar uma música que diz: a Deus dar louvor. Com todo o seu ser, com todo o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua voz, você deve estar sempre dando louvor ao Senhor. Não importa onde você esteja, é a Deus que você deve louvar. Então vamos cantar junto? A Deus dai louvor. 1, 2, 3, palavrinhas! A Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com a mão, a Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, a Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, a Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça. A Deus dai louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor. Use as mãos e os pés, a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor. Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça.
Ah, como é bom louvar o Senhor! Com a cabeça, com a voz, com todo o seu corpo. É muito bom louvar o Senhor, não é mesmo? Pois é, agora eu quero parabenizar as crianças que durante essa semana louvaram ao Senhor memorizando o versículo. O versículo da semana passada era um versículo bem fácil. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, ou disse, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Parabéns, criançada, que aprendeu, que decorou a voz do Senhor. E parabéns em especial a quem tem ouvido a voz de Deus. A quem tem escutado quando Deus tem mandado você fazer as coisas. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem aprendido sobre a palavra do Senhor nos cultos, nos devocionais em família, quando você faz o seu devocional? Pois é, você tem que aprender a como Samuel, a ouvir o que Deus quer te ensinar, através da tia Vitória, através das professoras da EBD, através da sua leitura, dos seus pais. Deus está te ensinando todos os dias, tá bom? E como eu falei para vocês, o tema do nosso culto é Meu Deus é um Deus grandão. E esse também é o tema da nossa próxima música, do nosso próximo louvor. 1, 2, 3 palavrinhas! Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Muito bem. Então, criançada, meu Deus é um Deus grandão. É isso aí. E hoje nós vamos provar isso com a nossa história bíblica. Para iniciar, nós vamos relembrar a história que a gente ouviu semana passada e vamos continuar ouvindo sobre ela. Como sempre enfatizo para vocês, e vocês devem sempre procurar saber disso, a nossa história se encontra na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela é o manual, é o que nós devemos usar para poder viver toda a nossa vida. E hoje nós vamos ver o poder de Deus para cuidar do seu povo, ok? Mas para iniciar, vamos relembrar um pouquinho de forma rápida a história que vocês ouviram semana passada. Como vocês lembram, eu comecei contando a história de um homem chamado Elcana, que era casado com 2 mulheres. Já expliquei para vocês também que isso não era o plano de Deus, mas que era da cultura dele e que Deus
permitia que essas coisas acontecessem. Só que eu contei para vocês que uma das esposas dele, Penina, tinha muitos filhos e que a tristeza do coração de Ana é porque ela não conseguia ter. Falei também que Ana levou o problema à pessoa certa. Ela levou o problema a Deus. E que o sacerdote confundiu achando que ela estava embriagada e foi lá reclamar com ela. Mas na verdade, ele viu que ela estava com o coração bem próximo de Deus. E ele acabou dizendo que o pedido que Ana tinha feito seria respondido. Falei para vocês uma coisa muito importante também, que o coração de Ana, quando acabou de orar, ele já creu, ele já acreditou no que ela tinha orado e nas palavras do homem de Deus que tinha dito que a resposta da oração dela seria respondida. Pois é, como vocês devem lembrar, ela orava por esse menininho, o menino que ela pediu de Deus, Samuel, mas ela tinha feito uma promessa. Ela disse que se Deus desse para ela o menino Samuel, ela devolveria ele para o Senhor. Ela entregaria ele para o Senhor todos os dias da vida dele. Contei para vocês que até Samuel desmamar, ficar grandinho, Ana não subiu de volta à casa do Senhor. Ela ficava até o dia que ele desmamou, que ele já era grandinho. E ela levou ele para poder morar na casa do Senhor junto com o sacerdote ali. Contei para vocês que Samuel servia lá e que Ana só ia uma vez por ano visitá-lo. E levava uma túnica, uma roupinha para Samuel toda vida que ela ia. Samuel, ele era obediente e ajudava muito Eli na casa do Senhor. Mas aí, falei para vocês dos filhos de Eli. Disse o quanto eles desobedeciam, que Rufi e Finéias não agradavam ao Senhor, que Rufi e Finéias tinham mau fama e que as pessoas iam contar para Eli e ele não disciplinou os filhos. Por isso, contei para vocês que Deus mandou um profeta à casa de Eli, que disse para ele que na casa dele não teria mais velhos, ele seria o último e que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. Só que mesmo Samuel estando lá ajudando, ele não se contaminou com as coisas erradas dos filhos de Eli. Ele preferiu obedecer a Deus do que aos homens. E aí foi quando eu contei a história propriamente dita de Samuel, que um dia, quando ele estava lá dormindo, ele ouviu uma voz chamando, chamando. Contei para vocês que ele achava que era o sacerdote e que ele levantava, ia lá e dizia: "Oi Eli, o senhor me chamou?" E ele dizia: "Não, volta a dormir." E isso aconteceu 3 vezes, até que na terceira vez ele entendeu que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. E ele disse para Samuel que quando chamasse, Samuel deveria responder: "Fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo." E foi exatamente o que Samuel fez. E aí Deus deu uma palavra para Samuel bem dura. Ele disse que toda a casa de Eli seria destruída e que Samuel seria o próximo sacerdote. Samuel seria o próximo homem de Deus. Contei para vocês também que no outro dia Samuel não escondeu nada de Eli. Ele contou para Eli tudo o que acontecia e Eli sabia que Deus, quando prometia, ele cumpria. E assim Samuel crescia em graça e sabedoria perante todo Israel e principalmente perante os olhos de Deus. Nós também devemos querer crescer tanto em sabedoria como em graça perante a nossa igreja, os nossos pais e principalmente perante Deus. E aí eu falei para vocês que hoje eu ia contar o restante da história. No começo da nossa história, nós vamos ouvir muito sobre o que aconteceu com os filhos de Eli, o que aconteceu com Eli. E também sobre como Samuel cresceu e se tornou o profeta que Deus tanto falou. E vamos contar um episódio especial sobre a Arca do Senhor. Alguém consegue lembrar aí o que significava a Arca do Senhor? Tenta lembrar. Se você sabe, diz aí pro papai. Se não sabe, eu vou te ajudar a lembrar. Isso significava a presença de Deus. A Arca do Senhor era algo muito importante para Israel. Era um símbolo que queria dizer que Deus estava com eles. Então, essa arca só podia ser levada, trazida, cuidada pelo grupo especial que cuidava dela, que eram os levitas, uma tribo especial. E o sacerdote
é quem cuidava, que tinha a função principal de cuidar da arca do Senhor. Mas aconteceu que o povo de Israel naquele tempo, eles viviam em constante guerra. E aí, eles tiveram uma guerra em Siló, uma guerra muito feia com os filisteus. E eles estavam guerreando com os filisteus, O começo ali da guerra que depois viria o Golias, lembra? Bem lá na frente? Pois é, eles estavam guerreando, e eles perderam feio uma batalha para o pessoal dos filisteus. E aí eles começaram a pensar, a gente tem que dar um jeito de ganhar a próxima batalha. A gente não pode perder a próxima batalha. E aí, no capítulo 5, eles têm uma brilhante ideia. Vamos lá. Vamos pegar a arca do Senhor, que tá lá guardadinha, junto com Eli, e vamos trazer ela para o meio do campo de batalha. Vamos trazer ela porque o próprio Deus vai estar na batalha com a gente e nós vamos vencer. Isso aconteceu algumas vezes com Josué e com outros homens. Só que isso acontecia porque o próprio Deus ordenava. Não era do jeito que os homens queriam, era do jeito que Deus mandava. E sem consultar Deus, sem orar, sem falar com o Senhor, Hofni e Finéias foram lá no templo, pegaram a arca do Senhor e levaram até Siló, até o meio do campo de batalha. E eles se acharam tão poderosos, tão fortes por estarem com a arca, que eles começaram a comemorar e a festejar a vitória de Israel, antes mesmo de ter uma batalha. Sabe, a Bíblia fala, aqui no capítulo 5, que o povo dos filisteus temeram, porque eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus poderoso. E eles lembraram que o Deus de Israel tinha destruído o Egito com as pragas. Eles lembraram que o Deus de Israel era muito forte. Mas está pensando que eles se esconderam, que eles foram fracos? Nananina, não. Eles disseram agora que vocês têm que ser forte mesmo. Agora que vocês têm que ser corajosos, porque senão vocês vão acabar como escravos do povo de Israel. E no lugar da arca dar medo nos filisteus, ela deu foi coragem. E sabe, teve uma batalha sangrenta. Crianças, aqui fala que 70.000 homens de Israel morreram naquele dia, naquela peleja. Entre eles, a promessa que Deus tinha feito. Hofni e Finéias foram mortos no mesmo dia naquela batalha. E a parte mais triste da história, a arca do Senhor foi levada de Israel. A glória! O que mostrava a presença de Deus foi tirado do povo e levado pelos seus principais inimigos. Pois é, ela foi levada para uma cidade chamada Asdod e foi colocada no templo de um deus chamado Dagom. O nosso Deus, forte, poderoso, grandão, junto de uma estátua de um Deus falso. Já imaginou? Entre esses, saiu um homem da tribo de Benjamim quando viu que Israel estava perdendo a batalha, porque ele teve que voltar para dar as notícias para o povo, lá em Ramá. Quando ele voltou, a Bíblia conta que o profeta estava esperando ansioso pela volta da arca, porque ele sabia que ele tinha responsabilidades com aquela arca. Ele sabia que ele era o responsável. E onde o mensageiro ia passando, se ouvia gritos no arraial de Israel. E eram gritos de tristeza, de dor. E quando chegaram no profeta Eli, aquele homem disse: a batalha foi muito sangrenta. Perdemos muitos homens de Deus. E entre eles, os seus filhos, Hofni e Finéias, também foram mortos. O coração de Eli batia forte, mas ficou mais triste quando aquele homem disse que a arca do Senhor tinha sido levada. A Bíblia não conta direito como, mas conta que ele já era um homem velho, que ele já era cego, e que na hora que ele ouviu a notícia, ele caiu e quebrou o pescoço.
dá a entender que ele era gordinho também, que ele era pesado. E como já tinha idade, da queda ele acabou morrendo. E sabe, aquela situação deve ter sido muito temorosa. Muitos homens mortos, o sacerdote morto, a arca do Senhor tendo sido levada. E para completar, a mulher de Finéias, do filho de Eli, teve um bebê ali, naquele momento. A Bíblia conta no capítulo 6 que ela sentiu as dores de parto e o neném logo nasceu. E que a tristeza no coração dela era tão grande, tão grande, tão grande, que ela não conseguia nem ficar feliz pelo nascimento do filho. Ela estava triste pela morte do marido, pela morte do sogro e pela morte do cunhado. Ela não tinha resgatador. E mais, ela estava triste principalmente porque a arca do Senhor tinha ido embora. É tanto que ela dá o nome do filho de Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Israel. E ela falava isso, em especial pela arca do Senhor. As pessoas ali entendiam a importância que a arca tinha para eles. Nossa, foi um dia triste para Israel. Enquanto isso, no arraial dos filisteus tinha festa. Eles achavam que tinham destruído Deus e que o Deus deles, o Dagon, era mais poderoso do que o nosso Deus, do que o Deus vivo e verdadeiro. Só que nosso Deus, ele não deixa barato não. Sabe o que aconteceu? À noite, quando eles acordaram no outro dia cedinho, que chegou lá, eles foram no templo de Dagon. A estátua de Dagon, que era essa aqui, ó, ela estava caída perante a arca do Senhor. Bem em frente à arca ela tinha sido derrubada. E os homens foram lá, levantaram. Acho que eles tipo acharam, deve ter sido acidente, caiu. Não deram muita importância. E passou-se o dia, eles dormiram de novo. E olha o que aconteceu no outro dia. Novamente, a arca estava caída e seus dois braços no chão e a cabeça dela estava como se tivesse sido decepada, tivesse sido cortada a faca. Aquilo era Deus mostrando que ele era o Deus vivo e verdadeiro. Mesmo assim, você acha que os filisteus desistiram de ficar com a arca? Não, continuaram com ela lá. E começou a surgir tumores nos moradores de Asdod. E disse que tinha uma praga de insetos, ratos, lá imensa. E aí, eles podiam ter tido a brilhante ideia de mandar logo essa arca de volta para Israel. Mas foi isso que eles fizeram? Mandaram de volta para o povo? Eles pegaram e decidiram mandar a arca fazer um passeio de cidade em cidade onde tinha o príncipe. Só que, onde a arca do Senhor chegava, eles colocavam maldição sobre aquele povo. Ou os homens morriam, ou se enchiam de feridas e de animais peçonhentos como rato. Ela foi para várias cidades do povo, onde tinham os príncipes. Ela foi para Gade, ela foi para Asdod, ela foi para Ecrom. Só que quando ela chegou em Ecrom, os homens de Ecrom disseram: ei, aqui não! A gente não quer essa arca aqui não. A gente tem ouvido que por onde ela passa tem morte, tem tumores, tem peste. Manda essa arca de volta lá para o povo de Deus. Manda essa arca de volta para os israelitas. E aí, eles perguntaram como devolver essa arca. E eles foram orientados a fazer a seguinte coisa. Primeiro, eles tinham que oferecer uma oferta pelo que eles tinham feito de ficar com a arca do Senhor, mesmo quando o Senhor estava castigando eles. E essa oferta era 5 tumores. Eles tinham que fazer tipo os tumores que apareciam nas peles. Eles tinham que fazer 5, um por cada reino. Cada príncipe que eles tinham. Então eram 5 tumores e 5 animais peçonhentos, tipo ratos. E aí, eles precisavam fazer isso, colocar tipo num cofre e mandar de volta. E esses tumores e esses ratos tinham que ser feitos de ouro, ouro puro. Era uma oferta. E tinha que ser uma oferta valiosa, que eles estavam mostrando um arrependimento. E só assim eles seriam curados.
Se eles não fizessem a oferta, mesmo que a arca fosse embora, eles continuariam doentes e as pestes continuariam. E mais, eles tinham que fazer um carro de boi novo, novinho, e eles tinham que pegar duas vacas, e essas vacas tinham que estar amamentando. Por quê? Porque quando elas ouvissem os bezerrinhos, a tendência é que elas voltassem. Deus queria provar que ele é um Deus grandão. Deus queria provar que ele é um Deus poderoso. Que mesmo parecendo que tudo ia dar errado, ia dar certo. E Deus disse que aquela carruagem ia até uma cidade chamada Bet-Semes. E que lá ela pararia e que lá ela ficaria. Que os príncipes podiam acompanhar. Que se acontecesse exatamente como eles estavam dizendo, queria dizer que Deus tinha recebido a arca de volta. Fizeram tudo como foi feito. Fizeram o cofre, fizeram os 5 tumores de ouro, fizeram os ratos de ouro, colocaram um carro novo, com as 2 vacas que ainda amamentavam bezerrinhos desmamados, e colocaram em cima a arca do Senhor, a oferta, e soltaram. E vocês acreditam que mesmo os bezerrinhos dela chamando, mesmo tudo parecendo que ia dar errado, elas seguiram exatamente o caminho para Bet-Semes. Elas foram, nem os filhos chamando fez com que elas se desviassem do caminho, elas foram exatamente para onde eram para ir. E conta que os príncipes acompanharam elas até chegar em Bet-Semes. Chegando lá, eles pararam no local apropriado, num campo, e lá os moradores de Bet-Semes mataram as 2 vacas que tinham ido, ofereceram em sacrifício ao Senhor, porque lembra que Jesus ainda não tinha morrido. Então os sacrifícios eram feitos com animais. Então eles ofereceram em sacrifício ao Senhor, só que os moradores cometeram um erro. Olharam para dentro da arca do Senhor e eles não tinham autorização para isso. E por isso, eles acabaram perdendo em torno de 70 homens que fizeram essa desobediência. E aí o que aconteceu? Mesmo a arca estando no povo de Deus, eles ficaram assustados com a presença da arca. Porque lembra que a arca significava a presença de Deus. E aí eles pediram para que as pessoas que têm de direito mesmo levassem a arca até onde a arca deveria ficar de verdade. E os 5 príncipes lá dos filisteus voltaram e voltaram reconhecendo que o Deus de Israel realmente era um Deus poderoso, que realmente era um Deus grandão. Mas isso não faria com que eles desistissem de continuar a luta contra o povo de Deus. Foi aí que Samuel realmente agora já era um homem mais feito, já era uma pessoa maior e tinha um certo poder sobre Israel. E ele convocou Israel ao arrependimento. Ele chamou Israel de volta a servir ao Senhor. E foi quando eles resolveram levar a arca até Mispa. E a arca do Senhor passou um bom tempo lá. Samuel, ele governou o povo durante 40 anos. E ele servia a Deus tanto em Ramá, que era onde estava o templo, como lá, julgando e fazendo com que o povo voltasse aos princípios do Senhor. Ele foi um homem justo, correto, diante do povo e diante de Deus. Os filhos dele também foram colocados como juízes em Israel e se comportavam de forma digna. E Samuel, quando ele falava com Deus, o povo de Israel vencia as batalhas contra o povo dos filisteus. Sempre que Samuel orava antes, entregava a batalha para o Senhor, o povo de Israel vencia. Porque dessa vez eles estavam fazendo da forma correta. Eles estavam dependendo do Senhor. Eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Nosso Deus é um Deus grandão, mas ele exige obediência. Muitas vezes você fica aí se perguntando: Tia Vitória, por que meu pai me bate? Meu pai é ruim porque ele me bate? A minha mãe é ruim porque ela me coloca de castigo? Não, seu pai faz isso por amor.
é como Deus. Deus muitas vezes deixava Israel perder a guerra ou deixava Israel ser castigado para que o povo aprendesse, para que o povo entendesse qual a vontade de Deus. Então, quando os nossos pais nos disciplinam, nos colocam de castigo, eles estão nos amando e estão nos ensinando a fazer a coisa certa. Então, se você aprende da primeira vez, você não vai precisar ser disciplinado de novo. Mas se você não aprende, você vai ser castigado e disciplinado de novo. Muitas vezes isso aconteceu com Israel. Ele não aprendia da primeira vez, fazia a coisa errada, Deus castigava de novo. Com os nossos pais não é diferente. Quando nós erramos, eles precisam nos castigar para que aprendamos. Ah, tia, mas eu não quero ficar de castigo, eu não quero apanhar. Então aprende a lição, não faz errado de novo, que aí você não vai ser castigado, entendeu? Então, nós temos que louvar todos os dias a Deus, porque o nosso Deus é muito poderoso. Ele é um Deus grandão. E mesmo quando pareceu que o povo de Deus tinha perdido tudo, Deus foi lá e mostrou para Dagom, para os filisteus e para o povo de Deus que ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E aí você deve estar pensando, agora o povo tá com a arca, tá com Samuel, tá bem, agora o povo vai servir ao Senhor. Era o que eu achava também. Sabe o que aconteceu? Quando Samuel já estava ficando mais velho e os filhos dele já tinham sido instituídos, o povo começou a olhar para os outros reinos. E eles começaram a pensar assim, poxa, todo mundo tem um rei homem. E os reis dele era o próprio Deus. Samuel falava com Deus e Deus respondia para eles. Sabe qual foi a brilhante ideia que eles tiveram? A gente quer um rei homem. Não quer mais que Deus seja o único Deus da gente. Será que esse plano vai dar certo? Será que não era melhor ficar com Deus como seu rei e como homem que ajudava a decidir tudo? Será que vai fazer diferença ter um rei grande, forte, bonitão? Semana que vem eu conto pra você se isso vai fazer diferença na vida deles. E se Deus vai permitir esse rei ou não? Será que Samuel vai gostar desse plano? Será que Deus vai querer instituir um rei humano? Quando ele é o rei soberano de Israel? Semana que vem eu conto pra vocês. Criançada, como é bom ter um Deus grandão, um Deus forte. Nosso versículo de hoje fala exatamente sobre isso. Lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todos os seus medos, porque ele cuida de mim e ele cuida de você, como ele cuidou do seu povo. Nosso versículo está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Decora o versículo, faz ele bem bonito, manda aquele vídeo lindo pra mim, aquele áudio, para poder eu conseguir ouvir a sua voz e saber que você tem memorizado e tem aprendido da palavra de Deus. Tô com muita saudade de vocês, é muito bom estar na sua casa, mesmo que seja virtualmente, é muito bom saber que você está ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Eu quero deixar um beijo bem grande para você e para sua família e desejar uma semana super abençoada para vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor é um Deus grandão. Muito obrigada porque nós podemos lançar sobre o Senhor e confiar que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra e que o Senhor nos guarda e que o Senhor mesmo tem suprido cada uma das nossas necessidades. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa porque muitas vezes, ó Pai, nós não fazemos a Tua vontade. E nos ensina, ó Pai, a entender, Senhor, que o melhor lugar para estarmos é fazendo o que Te agrada. Nos ajuda, ó Pai, a aprendermos quando somos disciplinados pelo Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos professores. E nos ajuda, ó Pai, a não voltar a fazer coisas erradas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, criançada! Até semana que vem, se Deus quiser!